Fala turma, aqui é Sidney Miranda com mais uma dica de comunicação para você. A dica desse vídeo é para que você possa se relacionar melhor com o seu público. Se relacionar melhor também tem a ver com ser bem compreendido. Porque veja, se você não consegue fazer com que o seu público compreenda o que você está dizendo com clareza, eles passam a se desinteressar pelo seu discurso. Eu vou dar poucas dicas aqui, mas elas são muito valiosas. Anota aí se você achar que é legal. Então, primeira dica é o seguinte, olha, você deve pensar nos diferentes canais de expressão do ser humano. Existem basicamente 3 canais que eu quero abordar aqui. Esta abordagem é uma abordagem específica, existem outras, tá? Mas eu tenho certeza que essa poderá ajudar bastante você agora a partir dessa dica. Então, pense nos 3 canais, que são o visual, o auditivo e o sinestésico. Se a gente pensar em termos de comunicação, no canal visual, o que pode funcionar bem para nós é trazer as palavras que são do canal visual para que você possa usá-las a fim de atingir pessoas do público que são mais visuais do que auditivas, mais do que sinestésicas. Pessoas que são visuais são aquelas pessoas que falam muito alto, muito rápido, que são pessoas que parecem ser mais tensas, são pessoas que se movimentam muito. São aquelas pessoas que estão mais ligadas no que estão vendo, pessoas que julgam você pelo que estão vendo, pela sua aparência, pela maneira como você se movimenta, se a sua fala é mais forte, mais poderosa, mais expressiva e assim por diante, tá certo? As pessoas que são mais visuais normalmente usam um vocabulário mais voltado para aspectos, para características, para qualidades que são definidas pelo canal visual. Então, por exemplo, alguma coisa pode ser alta, baixa, pequena, larga, ela pode ser colorida, ela pode ser brilhante, e essas características são características visuais. Pense em como essa lista pode ser grande, a lista daquilo que está relacionado com aspectos visuais. Agora vamos falar do canal auditivo. O canal auditivo é relacionado àquelas pessoas que são mais ligadas aos sons. Então elas estão ouvindo você com atenção, elas não estão tão preocupadas, pelo menos não em primeiro plano, nos aspectos visuais, e sim, em primeiro plano, nos aspectos auditivos, naquilo que ela está ouvindo, que vem da sua voz. Então, a qualidade da sua voz, a sonoridade da sua fala, as palavras, a forma como você pronuncia as suas palavras, se a sua voz é suave, se ela tem nuances que facilitam o entendimento, ela fica muito concentrada, essa pessoa fica muito concentrada no som da sua voz. Então, a pessoa auditiva normalmente é uma pessoa um pouco mais quieta. Quando ela fala um pouco mais baixo, ela é muito cuidadosa na construção das palavras que ela enuncia. Essas pessoas são mais organizadas, mentalmente elas são organizadas, não é? Então elas são sensíveis a palavras, tipos de vocabulários, né, que você usa, elas são sensíveis a isso. Então você deve tomar um pouco de cuidado quando fala com essas pessoas. Existe dentro do vocabulário do auditivo também as suas características, assim como eu falei das características do visual. Então, por exemplo, alguma coisa pode ser barulhenta, pode ser ruidosa, pode ser estridente, no sentido do som, ok? Então pense, algo que é sonoro, algo que é melodioso, algo que tem um volume de som, altura de som. Então pense em características dentro do canal visual e procure usar palavras que estimulem o seu público também no canal visual, no canal auditivo. Por fim, então, vamos falar do terceiro canal, que é o sinestésico. Sinestesia tem a ver com movimento e tem a ver com sensação. Olha, quando nós falamos em 3 canais e nós citamos o visual, o auditivo, o que sobra aqui no sinestésico são todos os outros sentidos, porque veja que nós estamos nos referindo aos 5 sentidos humanos, né? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, se eu privilegiei o primeiro como visual, depois o auditivo, o que sobrar nós vamos chamar de sinestésico. Então, as sensações físicas agrupadas nos últimos 3, nós vamos chamar de sinestésico. A pessoa que é mais sinestésica é aquela pessoa mais emotiva, mais emocional, mais intuitiva, é a pessoa mais envolvente, é aquela pessoa que normalmente carrega, quando ela fala, ela carrega a sua voz de sentimento, de emoção. É a pessoa que tem mais percepção das próprias emoções, que são, na verdade, os sentimentos. Essa pessoa é aquela pessoa que se envolve mais com as coisas. Se você olhar para o seu público, você identifica os sinestésicos como sendo aquelas pessoas que se mexem muito na cadeira. Vira para lá, vira para cá, se mexe bastante, põe a mão no queixo, se envolve muito fisicamente
com aquilo que está ouvindo. Perceba que o seu público tem pessoas assim, pessoas que ficam paradas olhando para o seu rosto, assim fixamente, sem mexer um músculo do rosto, que são as auditivas. As pessoas que ficam fazendo muito caras e bocas. Que interessante. Olha, não, sim. Essas são as visuais, são mais caracteristicamente as visuais. E as sinestésicas são aquelas que se envolvem, que se emocionam, que se mexem muito, porque elas participam com o corpo também. O corpo tem que estar junto na participação do seu evento, né? Daquilo que você está falando. É assim que elas participam do processo. E as palavras, o vocabulário que está dentro do canal sinestésico tem a ver com impacto, tremor, sensação, vibração, sabe essas coisas? Tudo que está relacionado com a parte emocional, sensitiva, de movimento, tudo que for assim está relacionado com o canal sinestésico. Então como é que você faz? Você monta o seu discurso e ao falar, você pode, por exemplo, imagina quando você vai dar exemplos sobre alguma coisa. Você dá um exemplo usando palavras com enfoque no canal visual, depois de novo o mesmo exemplo, mudando um pouco do contexto, usando palavras do auditivo e depois de novo com o sinestésico. Assim, você atinge todo mundo do seu público. E aqui tem a segunda dica também que eu vou te dar, para a gente encerrar esse vídeo, que ele não vai ser muito longo. É que você vai usar de uma técnica muito boa, simples e muito boa na comunicação, que é a técnica da repetição. Repetir o que você fala ajuda as pessoas do seu público a fixarem definitivamente o que você está falando. Os seus conteúdos devem ser fixados com mais facilidade na mente do seu público. Para que isso aconteça, se você repetir, você faz isso acontecer com mais facilidade. Você torna a sua fala mais eficaz dessa forma. Porque se você atinge os 3 canais repetindo para todos eles, você faz com que as pessoas dos 3 canais ouçam dentro da sua preferência de entendimento, de acordo com o vocabulário que é mais fácil, que é mais interessante para elas, pessoalmente falando, individualmente falando, e você ainda repetiu, ou seja, você reforçou aquilo dando outros pontos de vista. Olha que interessante que vai ficar essa apresentação sua. E perceba, se você voltar o vídeo no começo, perceba que eu repeti várias vezes tudo aquilo que eu falei até agora. Repetição é uma das mães da memória. Né? Repetição. Criação de memória é feita com repetição. Outra forma de criar memória na mente do seu público é tornando o seu assunto, o seu tema mais emocional, tá? Mais digerível para cada uma das pessoas do seu público. Então, se você conta histórias que estão ligadas às experiências da vida deles, você facilita para que o seu tema seja mais emocional também. Bom, aqui escapou uma terceira dica, não estava contando com isso, mas fica de brinde para você nesse vídeo, tá bom? Se foi boa essas dicas para você, curte esse vídeo. Isso me ajuda a produzir mais conteúdo gratuito para vocês aqui. Eu acredito que isso pode te ajudar na sua vida pessoal e profissional. Foi um prazer falar com você, muito bom sempre estar falando desse tema que eu gosto tanto. Espero que você tenha gostado também. Compartilha também com os amigos que você acredita que precisam desse tipo de conteúdo. E se tiver dúvidas, se quiser que eu desenvolva temas, coloque as suas dúvidas aqui embaixo, escreva, compartilhe comigo, participe desse nosso bate-papo sobre comunicação, tá bom? Eu vejo você na próxima dica, um grande abraço e até lá. Tchau!